Então tá, galera, eu tô a tempo para gravar um vídeo respondendo uma questão que aparece direto aí nas redes sociais e nos debates, que é aquela ideia de que tudo que eu não gosto é fascismo, tudo que me contraria é fascismo, tudo que contraria a esquerda é fascismo. Isso voltou à tona agora nos últimos dias, uma série de coisas que está acontecendo. E é por isso então que eu decidi falar sobre isso. Por exemplo, entre as coisas que aconteceram nos últimos dias, né, o camarada Ian e a camarada Carol foram parar na Jovem Pan porque estavam falando que não deve haver liberdade de expressão para fascista. E aí a nossa mídia e tal, inclusive, começou a utilizar isso para dizer que os comunistas são intolerantes, que quem pensa diferente dos comunistas não pode se expressar, quando na verdade o que a gente está dizendo ali é que não deve haver liberdade de expressão para fascista. E aí esse debate veio à tona e logo alguns liberais, parte da mídia, vem de novo com esse discurso, que é tudo que eu não gosto é fascismo, para acusar a esquerda de não conseguir determinar o que é o fascismo e de acusar todos que não são de esquerda de serem fascistas. Então tá, por que existe essa impressão? Tá? Eu tenho aqui um roteirinho, eu fiz um roteirinho hoje, tá, gente? Tá aqui minhas folhinhas, eu vou tentar me ater a eles, por isso eu vou ficar olhando um pouquinho pro lado, porque eu acho que esse é um tema muito importante. A gente precisa fazer essa discussão com mais cuidado para entender o que está acontecendo, para entender de fato o que é o fascismo, entender de fato por que as pessoas parecem estar assumindo cada vez mais uma postura fascista. Então, por que os liberais têm essa impressão de que tudo que a esquerda não gosta é fascismo? Por que às vezes pode parecer que tudo que a gente não gosta é fascismo? Por que de repente parece que tem tantos fascistas em todo lugar? A primeira coisa que nós temos que entender, galera, é que o fascismo, ele não é uma questão moral, ele é uma questão estrutural. O que eu quero dizer com isso, gente? O fascismo não existe no mundo porque existem fascistas, saca? Não é uma pessoa que vira fascista e aí outra vira fascista e aí, como existem muitas pessoas fascistas, nós temos uma sociedade fascista. Não é assim que funciona, saca? A sua tia, tá, que hoje é bolsonarista fanática, ela não virou fascista. Não é que antes ela não era fascista e agora ela é fascista e daqui a algum tempo ela possa deixar de ser fascista. A coisa simplesmente não funciona assim. Então tá, vamos entender o que é o fascismo. Vamos começar assim essa discussão, né? E a gente tem que entender que o fascismo é uma questão estrutural, então nós não podemos tentar entender o fascismo somente a partir das suas aparências, tá? Primeiro ponto é entender que o fascismo é a extrema direita. O fascismo é a extrema direita, é um eufemismo, tá? Você pode chamar de extrema direita, você pode chamar de fascismo. Portanto, o que o fascismo quer? O fascismo quer resolver os problemas da sociedade com mais capitalismo, tá? O fascismo, ele nasce da crise. Quando você tem uma crise prolongada, eu vivo falando isso, né? Eu chamo aqui de crise prolongada estrutural do capitalismo. A resposta capitalista à sua crise estrutural prolongada é mais capitalismo, ou seja, é extremar o capitalismo. Então vejam, numa situação normal, tá? Normalmente a ideologia, tá? Que é esse padrão de vida, esse modo de pensar organizado a partir do próprio capitalismo, da defesa do capitalismo, normalmente a ideologia mais o Estado burguês, né, os aparatos de repressão do Estado controlado pela classe dominante, resolvem o problema da crise no capitalismo, porque a crise também é algo inerente ao capitalismo, ela faz parte, não é que o capitalismo entra em crise quando não funciona bem, mesmo funcionando bem, a crise acontece, e tendencialmente essas crises elas acontecem mais próximas umas das outras e mais potentes, tá? Isso tem a ver com a realização do capital, com a venda das mercadorias produzidas.
Eu não quero aqui entrar nessa discussão, mas vocês conseguem entender isso que eu estou dizendo, né, gente? A história do capitalismo é uma história de crises, e essas crises vão se tornando mais próximas e mais agudas, que é aquilo que acaba constituindo a crise estrutural prolongada do capitalismo. Então, normalmente, tá, em condições de temperatura e pressão normal, a ideologia ela dá conta de iludir a classe trabalhadora. Iludir em que sentido? No sentido de fazer a classe trabalhadora acreditar nas mediações burguesas, na democracia burguesa, no direito burguês, no sistema de segurança pública burguês. Em condições normais, a ideologia dá conta de convencer trabalhadoras e trabalhadores que o mundo está melhorando, que basta fortalecer a institucionalidade, a democracia burguesa, que tudo vai ficar melhor. Quando essa crise se transforma em uma crise prolongada, ou seja, o capitalismo começa a ter dificuldades de depurar as suas próprias crises, a ideologia começa a não dar conta mais de convencer, de iludir a classe trabalhadora. E é nesse momento que o fascismo começa a emergir na sociedade. Tá? Vamos entender uma coisa que é o seguinte, gente, tá? Nesse papo de que tudo que eu não gosto é fascismo. Vamos falar, então, de quem não há dúvida que era fascista, ou nazista, ou nazi. Vamos falar do Hitler e do Mussolini. Hitler e Mussolini, gente, chegaram ao poder com grande apoio popular. Ou seja, disputavam a maioria, tá, dos corações e mentes na classe trabalhadora. Eles não chegaram por vias democráticas, de fato, porém estavam em condições de disputar em vias democráticas, democrático-burguesas. O que eu estou querendo dizer? Todo mundo lá era fascista naquela época, então quer dizer que na Itália e na Alemanha, lá do início do século XX, se constituiu uma maioria fascista, todo mundo virou fascista, a tia da galera lá na época virou fascista. E foi por isso, então quer dizer, o fascismo naquela época, ele se tornou algo muito forte por causa do Hitler e do Mussolini. Foi o Mussolini que convenceu as pessoas a serem fascistas? Não, gente. O momento, o ambiente era propício para o aparecimento do fascismo. A crise se estabeleceu como uma crise estrutural prolongada do capitalismo, de modo a impedir a ideologia de fazer o seu trabalho, de fazer as pessoas crerem que o mundo vai ser melhor amanhã, que a democracia burguesa dá conta, que o capitalismo é bom, que vai melhorar as condições de vida da classe trabalhadora. Foi um ambiente, porque vejam, o capitalismo ele se estabelece como algo maduro na Primeira Guerra Mundial. Saca? A Primeira Guerra Mundial foi o grande conflito imperialista. Não existem imperialismos na minha interpretação. O imperialismo ele é aquilo que é capitaneado pela liderança, pela vanguarda do capitalismo, que impõe a sua exportação de capitais. E isso inclui, vamos dizer assim, um conjunto de coisas, que é o neocolonialismo, que são as guerras, enfim. A Primeira Guerra Mundial foi um momento onde o capitalismo se estabelece, cresce, e há uma disputa imperialista para ver quem vai capitanear esse processo. Entendem? Então, a Segunda Guerra, ela é o término desse conjunto de transformações, ou seja, de estabelecimento do capitalismo. Então vai ser no pré-Segunda Guerra que pela primeira vez no mundo capitalista nós vamos ter um capitalismo maduro mostrando todas as suas determinações. E é por isso que aparece o fascismo pela primeira vez. Mas não quer dizer que o fascismo é um fenômeno restrito àquele momento histórico do século XX. Ali nós o vimos pela primeira vez, porque pela primeira vez nós tivemos as condições estruturais para que ele aparecesse. Que condições estruturais são essas? A crise estrutural prolongada do capitalismo. Onde você já tinha o capitalismo,
Então você já tinha a ideologia operando sobre a classe trabalhadora no sentido de domesticar a classe trabalhadora a aceitar a exploração capitalista. Porém, a crise prolongada fez com que a explicação liberal burguesa não desse mais conta. Aí surgem figuras que vão captar o espírito desse tempo e vão se aproveitar disso para fazer esse movimento nazi se transformar num movimento político poderoso. Então vejam, essa condição de crise estrutural prolongada, ela não é algo restrito ao passado, é algo presente no capitalismo e de tempos em tempos ela retorna. Se o Lenin tivesse aparecido entre 65 e 70, né, no auge da expansão capitalista, seria só um doido falando bobagem. Ninguém daria bola. Onde é que já se viu? É feio o que ele está dizendo. É reprovável. É moralmente injustificável. Seria só um doido falando bobagem. Agora, naquele momento histórico que ele apareceu, aquele tipo de discurso vai encontrar um eco muito grande. Beleza? Mas a gente precisa determinar o que é o fascismo. Né? Não tem como a gente fazer toda essa discussão sem dizer o que é o fascismo. Pois bem, o fascismo, como eu disse antes, ele é a extrema-direita. O fascismo é a extrema-direita. Toda a extrema-direita é fascismo. Bom, então vamos entender o seguinte, o que é a direita? O que é a direita? Galera, direita é o capitalismo. A direita é o capitalismo. A direita é o que defende o capitalismo, tá? A extrema-direita é mais capitalismo. É o capitalismo levado às suas últimas consequências. Se vocês quiserem definir de maneira mais sintética possível o que é o fascismo, é isso. Essa é a determinação mais simples, mais estruturante do conjunto de determinações que a gente pode encontrar no fascismo. A mais determinante é essa. O fascismo é a extrema-direita. A direita é o capitalismo e, portanto, o fascismo é mais capitalismo. É o capitalismo levado às suas últimas consequências. Tá? O fascismo é o capitalismo levado às suas últimas consequências. Porque se você tenta determinar o que é fascismo de outra forma, sem pensar na sua razão mais estruturante, você faz necessariamente um olhar liberal sobre o fascismo. Se você pegar um livro didático de história, se você pegar um texto liberal tentando dizer o que é o fascismo, você vai encontrar características, né? Os liberais trabalham com características. Você tem conceitos que são caracterizados por conjuntos de características, tá? Isso nos conduz sempre, em 100% das vezes, a uma má avaliação sobre o fenômeno. É um fenômeno social. Ele aparece na sociedade, ele ganha força na sociedade de maneira estrutural. Entretanto, ele tem sintomas observáveis na superfície da sociedade. É um erro a gente tentar determinar o que é o fascismo a partir desses sintomas, porque fazer isso seria tentar determinar o que é fascismo a partir das aparências. As aparências também são determinações do nosso objeto, mas são determinações mais superficiais. Porque se as aparências fossem a essência, nós não precisaríamos de ciência. Nas aparências estão todas as determinações que nós precisamos para definir o nosso objeto. Entretanto, nós precisamos apenas partir destas aparências, partir dessas determinações mais superficiais, porém nós precisamos buscar, a partir destas, as determinações mais estruturantes. A determinação mais estruturante do fascismo é a que eu já trouxe para vocês. O fascismo
é a extrema-direita. Portanto, é o capitalismo levado às suas últimas consequências. E ele aparece enquanto fenômeno social quando a ideologia não dá conta de convencer e de manter a classe trabalhadora iludida. Agora, o que a gente pode apontar enquanto característica superficial do fascismo, até para dialogar com os liberais e explicar da maneira que eu estou tentando explicar agora aqui para vocês. Se a gente abrir um livrinho didático e procurar lá o que é fascismo, vocês vão encontrar um conjunto de características, tá? Que são determinações superficiais. Eu fiz aqui um pequeno checklist, vai aparecer sempre coisas desse tipo aqui, tá? Por exemplo, vai aparecer lá que o fascismo é autoritário, prega o autoritarismo. Correto, todo fascismo é autoritário. Mas vamos pensar numa coisa. O capitalismo não é autoritário? Não é autoritário? Nós temos direitos individuais preservados enquanto classe trabalhadora? Ou nós somos constantemente submetidos a aparatos de dominação de classe? A única coisa que acontece é que no fascismo a gente tem mais autoritarismo. Percebe? O fascismo é o capitalismo levado às suas últimas consequências. Então, se o fascismo é autoritário, é porque o capitalismo é autoritário. O que nós vamos ter é mais autoritarismo. O fascismo é corporativista, vai aparecer também. Existe capitalismo sem corporativismo, gente? Existe? Não. O que se tem no fascismo é mais corporativismo. O fascismo é nacionalista. Não existe um nacionalismo perene na sociedade capitalista. Nós não somos sempre nacionalistas. Olha o que é o bairrismo. Olha o que é a nossa postura nas Olimpíadas, na Copa do Mundo. Alguns chegam a ser eufanistas, mas existe capitalismo sem nacionalismo, gente? Não, o que se tem no fascismo é mais nacionalismo. Se tem no fascismo sempre a presença de uma liderança carismática. Gente, isso é a quintessência do capitalismo. O capitalismo, ele acredita o sucesso ou o fracasso ao indivíduo. A força do PT não é baseada muito na liderança carismática do Lula? Eu me arrisco a dizer que vai acontecer com o PT, tudo mais constante, a mesma coisa que aconteceu com o PDT. Morreu o Brizola, a sua liderança carismática, acabou o partido. O que vai ser do PT quando acabar essa liderança carismática do Lula? O sucesso é sempre individual no capitalismo, gente. Então querer crer que no fascismo sempre vai se ter uma liderança carismática é se ter o quê? Capitalismo, é mais capitalismo. Característica do fascismo, militarismo. Tem nação capitalista sem militares? Quando um país abre mão das suas forças militares, automaticamente esse país se transforma em um protetorado militar, porque não existe a possibilidade de não haver militarismo no capitalismo. O militarismo é uma característica Atitude do correta, capitalismo. camarada. No fascismo se tem o quê? Mais capitalismo. Racismo é uma característica do fascismo. Tem capitalismo sem racismo, gente? O capitalismo é produto do que aconteceu no grande momento de expansão da acumulação primitiva de capitais, que foi o colonialismo, sustentado a partir da escravidão africana, que forjou o racismo moderno. Essa forma de racismo que é essencialmente capitalista. O que tem no racismo? Tem mais racismo. Colonialismo interno é uma outra característica do fascismo. Né? Pegar aquela lógica de subjugar uma determinada sociedade a fim de extrair dela a riqueza para enriquecer a parte iluminada da sociedade, a parte que deve conduzir os melhores, não é isso? Uma hierarquização da sociedade. Isso não é essencialmente capitalista, gente. O que o fascismo faz é trazer essa lógica do plano externo
da relação metrópole e colônia para dentro do país. Onde você vai colocar ali população LGBT, você vai botar as mulheres, você vai botar os judeus, você vai botar os ciganos, mas você vai hierarquizar a sociedade entre aqueles que são melhores e aqueles que são piores, que podem ser escravizados, que podem ser superexplorados. Existe capitalismo sem isso, gente? Não, no fascismo a gente tem mais disso. Anticomunismo, que é outra característica do fascismo. O anticomunismo, gente, ele é presente 100% do tempo no capitalismo. Pensem no seguinte: os capitalistas, os liberais adoram dizer, repetem ad nauseam o tempo todo, né, que o socialismo não funciona. Se tem uma experiência socialista, eles vão lá e boicotam. E eles dizem que o socialismo não funciona, mas eles têm que boicotar. Poxa, se o socialismo não funciona, por que tem que boicotar a Cuba? Por que tem que boicotar a Coreia Popular? Se o socialismo não funciona, deixa essas experiências acabarem pela sua própria natureza, que é uma natureza que não funciona. Então por que você tem que permanentemente combater essas experiências? Por que você, mesmo em tempos normais, você tem que ficar ratificando sempre o anticomunismo a partir dos veículos de dominação ideológica, por exemplo? Cinema e por aí vai, sempre vai ter anticomunismo. O anticomunismo é presente no capitalismo. No capitalismo é mais capitalismo. Então vejam, esse conjunto de características ajudam a identificar o fascismo. Mas o que eu tentei demonstrar aqui? Todas essas características não são características do fascismo, gente. São características do capitalismo. Mas o que é o fascismo, portanto? É mais capitalismo. Por isso que é a extrema-direita. Por isso que é o capitalismo levado às suas últimas consequências. Então a gente tem que entender que o fascismo, e por isso que a sua tia virou fascista, o fascismo avança enquanto superestrutura social na crise prolongada. Ou seja, ele se transforma em algo cultural de seu tempo. A superestrutura é um conjunto de valores produzidos pelas relações de produção. O que eu estou querendo dizer? Que quando acontece uma crise estrutural prolongada do capitalismo, se naturaliza um capitalismo levado às suas últimas consequências na sociedade. Ou seja, se naturaliza aquilo que nós chamamos de fascismo. Porque nessa crise estrutural prolongada, a saída de direita para a crise estrutural prolongada é mais capitalismo. E mais capitalismo é o fascismo. As garantias democráticas, elas não convencem mais, as garantias republicanas não convencem mais. E quando isso acontece, se abrem dois caminhos. Dois caminhos que se abrem aí. Aqueles que querem mais capitalismo, perfeito? Que é a reação, são os reacionários, ou os fascistas, se vocês preferirem. E vai ter aqueles que vão fazer a crítica a essa ideia de mais capitalismo para resolver a crise do capitalismo. Esses são os progressistas. Os progressistas. Então os progressistas na crise prolongada estrutural vão se colocar como antifascistas. E aí nós vamos ter, veja, nós estamos aqui, galera, aqui onde está a sociedade, no momento, não só no Brasil, mas no mundo. Crise estrutural prolongada, superestrutura que naturaliza a prática fascista, ou seja, aquela prática que prega como solução para a crise mais capitalismo. Então nós estamos aqui. E aqui o que a gente tem? Uma divisão política na sociedade entre aqueles que estão do lado da reação, ou seja, aqueles que querem mais capitalismo, portanto, aqueles que nós podemos chamar de fascistas nesse momento, ou aqueles que estão na crítica a isso, que são os progressistas. O que eu estou querendo dizer, gente? Quando o fascismo está presente
como produto da crise estrutural prolongada, ou você está com os fascistas, ou você está contra eles. Ou você está com a reação, ou você está entre os progressistas. Nós estamos nesse ponto. De que lado que você está? Você está do lado da reação ou você está do lado da crítica? E como é que a gente percebe isso na sociedade? Como é que a gente vê, né, esse ambiente presente ou não? Galera, um baita exemplo é a chacina cometida pela Polícia Militar no Guarujá. É só olhar quem está defendendo e quem está criticando, gente. Quem está defendendo tá colado com a reação, tá com os fachos. Quem tá criticando tá com os progressistas, tá do outro lado. Numa situação normal, se nós não tivéssemos, gente, no meio da crise estrutural prolongada do capitalismo, os próprios liberais estariam criticando uma ação como aquela da polícia lá no Guarujá. Porque aquilo vai contra o Estado Democrático de Direito, contra as garantias democráticas, contra o ambiente republicano construído naquela ideia de que a sociedade capitalista vai melhorando as nossas relações sociais e políticas. Numa condição normal de temperatura e pressão do capitalismo, os liberais, que são os que defendem o capitalismo, estariam criticando aquilo lá, gente. Estariam dizendo que aquilo é um absurdo. Estão entendendo? Por quê? Porque aquilo é antiliberal. O liberal, antes de mais nada, defende a institucionalidade burguesa. Ele não só defende, como ele diz que é através delas que nós vamos melhorar enquanto sociedade. O liberal, antes de mais nada, é um institucionalista. Mas o que os liberais estão fazendo agora, gente? Eles estão apoiando. Estão apoiando, gente. Estão dizendo é assim mesmo. Porque vejam, é suspensa aquela ideia de que os aparatos republicanos, democrático-burgueses são capazes de resolver o nosso problema. Então nós temos um problema. A criminalidade está muito alta. A bandidagem está muito alta. Numa situação normal, o liberal diria, olha, nós temos que melhorar o nosso ambiente jurídico, temos que melhorar o poder de investigação, a estrutura da polícia. Na situação onde o fascismo está presente, o liberal vai dizer, bandido bom é bandido morto. Numa situação normal, se diria, não, tem que investigar esses policiais. Tem que apurar para ver se eles de fato têm culpa. Numa situação que nem a gente está, eles estão criminalizando quem está procurando entender o que aconteceu. Ao cúmulo, por exemplo, de criminalizar o jornalismo. Ah, a Globo implantou uma equipe lá na periferia para filmar a polícia. Tipo, eles estão, nesse caso aí, criminalizando uma coisa chamada jornalismo. O jornalismo, normalmente, em condição normal de temperatura e pressão, é um instrumento liberal. Atitude correta, camarada. Eles estão criminalizando, estão entendendo? Então, a barbárie passa a ser aceita pelos liberais. E aí a gente tem uma outra coisa fácil de entender. Que é aquilo que a gente sempre repete. Que o é o botão de pânico do capitalismo. Por que sempre, gente, o liberal cola com o facho? Porque o fascismo é mais capitalismo. Então não se arranha, não se ameaça a propriedade privada. Ao contrário, é algo que acontece para defender a propriedade privada. E como os liberais, eles são aqueles que defendem esse modelo que se baseia na propriedade privada, vem a crise, pimba, o liberal cola com o facho. A gente teve isso lá com o Mussolini, a gente teve isso lá com o Hitler, a gente está tendo isso agora na frente dos nossos olhos. O liberal cola com o facho. Ele assume essa postura. Atitude correta, camarada. Gente, o não é só aquele que anda com a swastika no braço. Tem esses também. Uma grande parte deles são aqueles que negam essa condição. E como é que eles fazem para negar essa condição? Dizendo, né, para, você nem sabe definir fascismo. Tudo que você não gosta é fascismo. Se eu tô na oposição a você, eu sou fascista. Vocês estão entendendo que é algo super estrutural, então a conjuntura estabelece o fascismo
fascismo como uma força social poderosa. E é lógico, os oportunistas vão tentar se colocar junto com os fascistas. Então percebam que sempre o liberal cola com o facho. Porque liberalismo igual a capitalismo, né? E o fascismo igual a mais capitalismo. Percebe? Outra prova, tá, que o ambiente que nós estamos é um ambiente fascista é a disputa que a gente está vendo pelo bolsonarismo. Na crise da liderança carismática que se aproveitou melhor desse ambiente, que no caso é o Bolsonaro, veja, o Bolsonaro ganhou uma eleição, galera, com um discurso abertamente fascista. Abertamente fascista. E a gente não consegue derrotar o nas urnas. O progressismo, que é a oposição ao fascismo, a oposição liberal ao fascismo, não derrota o fascismo. Já vou chegar lá. Lembra que eu disse há pouco aqui que a gente está num ambiente onde você tá com a reação correta, ou você tá com camarada. os progressistas. Né? Porque tem os comunistas, tem os anticapitalistas, mas esses são sempre minoria na sociedade. Não são eles que vão ser mais determinantes neste momento, mas são os únicos capazes de derrotar o fascismo de verdade. Então vejam, o Bolsonaro ganhou uma eleição, galera, e quase ganhou outra. Só não ganhou porque é muito incompetente para ser essa liderança carismática. Se a liderança carismática do Brasil atual fosse alguém mais competente, pouca coisa que seja, porque normalmente o líder carismático não é alguém muito competente, mas se fosse um pouquinho mais competente, não teria perdido. E perdeu por muito pouco. O que significa que, abertamente, quase metade da população brasileira está defendendo o fascismo, está defendendo um zeitgeist fascista, né? Um espírito do tempo fascista. Na crise da liderança carismática do fascismo, o que está acontecendo? Uma disputa por este rebanho fascista. Nós estamos vendo, por exemplo, o Zema, né? A gente já viu o vídeo dele dizendo, olha, eu sou igualzinho ao Bolsonaro. Em outras palavras, eu sou tão bolsonarista quanto o Bolsonaro. Só sou um pouquinho mais limpinho no jeito de falar. Pois o Zema não foi lá construir uma fala extremamente fascista contra o Nordeste. O Tarcísio, né, que também é cria do bolsonarismo, né? Tá ali disputando agora o espólio do Bolsonaro. Quando ele vai lá e diz que aquilo que a PM fez no Guarujá o orgulha, ele tá disputando os fascistas na sociedade. Porque há um espaço. O MBL, gente, numa proporção menor. Quando ele invade uma faculdade, uma manifestação contra o suicídio da PM com um cartaz, né? PM são heróis, ele tá indo lá pedindo para apanhar. Ele tá indo lá para ser alvo desse tipo de ira. E ao ser alvo desse tipo de ira, quem é que ele tá tentando cooptar? O espólio do bolsonarismo. Ou seja, abertamente estão disputando o fascismo, gente. MBL, Tarcísio, Zema são exemplos de ditos liberais que estão disputando o espólio fascista, porque o fascismo não foi derrotado no Brasil. Não tem como derrotar o fascismo nas urnas. E os progressistas só podem derrotar o fascismo nas urnas, por isso não derrotam nunca. Uma derrota sempre parcial e insuficiente. Então há uma disputa pelo fascismo brasileiro porque ele não morreu, ele tá aí ainda. Percebem? Por quê? Porque quem o derrotou parcialmente, provisoriamente e somente nas urnas foi o progressismo. Que é incapaz de derrotar verdadeiramente. O progressismo ele está fazendo uma disputa por espaço com o fascismo, porém dentro do capitalismo. E para encerrar, como que a gente derrota de verdade o fascismo? Olha, gente, se o fascismo é o capitalismo levado
as últimas consequências, só tem um jeito de derrotar com o anticapitalismo, com o comunismo, se vocês preferirem, com a Revolução Socialista. Quem é que foi o algoz do fascismo quando ele se estabeleceu como uma força social potente lá no século XX, quando a crise estrutural apareceu lá? Quem derrotou o fascismo foram os comunistas. O mundo conviveu com um capitalismo que não constituía um ambiente fascista enquanto houve bloco soviético. Porque o bloco soviético impôs ao mundo capitalista a necessidade de diminuir a desigualdade social, de aumentar a intensidade democrática. Os aparatos de mediação de classe se obrigaram a dar mais atenção para a qualidade de vida da classe trabalhadora, para reagir à proposta socialista. Aí nós tivemos um capitalismo que cresceu, né? O Estado passou a ser utilizado pelos capitalistas para diminuir os atritos. E aí, com o capitalismo crescendo, fora da sua crise, não há espaço para crescer. Bastou cair o bloco soviético para cair a necessidade do capitalismo entregar qualidade de vida para que, mais uma vez, o fenômeno fascista voltasse. Claro que isso vai ter um delay, porque essa destruição do estado de bem-estar social, ela não acontece do dia para a noite. Então, as crises vão começar a acontecer, as crises vão começar a ficar mais próximas umas das outras, mais agudas, até que, de novo, nós temos um ambiente que é propício para que o fascismo dispute em pé de estar apto a conseguir controlar nações inteiras. E sabe quando é que isso vai acabar, gente? Sabe quando é que o fascismo vai ser derrotado? Bom, da mesma maneira que ele foi derrotado no século XX. Os progressistas não têm condições de conter o avanço do fascismo, gente. Não têm condições. Eles podem protelar, mas eles são incapazes de vencer. O que eu estou querendo dizer? Essas condições de estabelecimento do fascismo nos levam à guerra capitalista. E nós já estamos rumando para isso. A questão não é se nós vamos ter, a questão é quando nós vamos ter. Nós vamos ter. Porque só os comunistas podem frear o avanço do fascismo. E nós não temos hoje condições de fazer isso antes de um conflito de proporções globais, que já está se constituindo. Então eu quero encerrar dizendo aqui, os progressistas, eles podem atrapalhar o avanço do fascismo em algum momento, como no caso agora com a vitória do Lula aqui no Brasil. Mas eles são impotentes no sentido de derrotar o fascismo. Porque o fascismo é mais capitalismo, e só se derrota o capitalismo com o anticapitalismo. Então nós vamos ter sim, mais cedo ou mais tarde, uma grande guerra, uma generalização do conflito, que hoje é um conflito que está se estabelecendo a partir da dicotomia Ocidente-Oriente. Estados Unidos versus China. Com o seu socialismo com características chinesas. Então, se nós tivermos uma nova grande guerra, me parece que essa grande guerra vai ser entre esses dois polos. E o polo que pode derrotar a besta do fascismo agora, no século XXI, é o mesmo polo que derrotou no século XX. É o polo anticapitalista. É o polo que constrói o socialismo com características próprias. Beleza, gente? Bom, era isso. Tá? Então quem gostou, deixa o like, compartilha. Eu precisava colocar as coisas nesses termos, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham gostado.